Fala também de proposta da Itália por jogador do Palmeiras. Para completar, falo sobre a volta de Rafinha à seleção brasileira, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras pode receber nos próximos dias oferta oficial do Como da Itália por Agustin Giai. Como decidiu reformular suas laterais e já contratou o brasileiro Kaique para a lateral esquerda, operação de que vai render ao Cruzeiro 14 milhões de euros por seus 80% dos direitos econômicos. O objetivo para a lateral direita era Ian Couto, lateral revelado no Curitiba, com passagem por Manchester City, por Girona e que disputa as duas últimas temporadas pelo Borussia Dortmund. As tratativas entre Dortmund e Como ainda não foram concluídas e a negociação deu uma emperrada. E é diante desse cenário que surgiu a informação de que o Como está de olho em Giai, lateral argentino que participou dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo da seleção argentina até outro dia. Existia a possibilidade real de o Giai ser integrado à seleção, o que não aconteceu. Já tem contrato com o Palmeiras até 2030, temporada atual de 26 jogos e 21 partidas como titular. O Palmeiras não vai vendê-lo por menos de 8, 10, 12 milhões de euros. Sabe-se que, apesar de ainda não ter rendido em alto nível, no Palmeiras o já está valorizado, por ser um cara que vira e mexe é utilizado na seleção argentina. Só para completar, em relação ao Palmeiras, nível de contratações, busca por reforços, tudo bastante frio, exceto pelo interesse no Danilo, que dificilmente vai ser contratado porque quer jogar na Inglaterra. O Palmeiras promete uma janela mais discreta na metade desse ano. Eu acho que o Cebolinha vai esperar até o fim do ano para sair de graça e o passe fica todo para ele, não faz sentido ir para um clube agora. William, leitura tá correta, tá? A menos que surja uma ótima oportunidade em que ele possa ganhar mais para um clube em que, por exemplo, o técnico ligue e fale, ó, você vai vir para ser meu titular absoluto, o time vai brigar por título, não perde essa oportunidade. A menos que não surja um convite desse, essa é a tendência. O Cebolinha já anunciou que não renova, e aí, se sair agora, ele, entre aspas, deixa de ganhar bastante dinheiro. Se ele sai no fim do... E aí vou citar um exemplo, vai. Vamos bater na tecla de que o Flamengo pede 4 milhões de euros. Estamos falando de 24 milhões de reais. Tá? O clube que quiser contratá-lo do Flamengo vai precisar bancar esses 24 milhões de reais, além do salário de 1,5 milhão de reais por mês. Se o Cebolinha espera mais 6 meses, ainda que ele seja reserva nesse fim de temporada, ele pode pedir esses 24 milhões. É provável até que ele aceite uma condição menor, que ele aceite fechar por 10, 12, 15 milhões de reais, mas ele dilui esses 15 milhões de reais em luvas por um contrato de 2 anos e o seu salário de 1,5 milhão vai ser acrescido de mais 600, 700 mil reais por mês. Então, acho que o seu palpite é bem plausível. Talvez seja a maior possibilidade mesmo, tá? Alfredo Ferro, Nicola, boa noite. É verdade que o Arthur do Grêmio vem para o Palmeiras? A prioridade no Palmeiras quando o assunto é volante é Danilo, tá? Embora seja uma negociação de reconhecida dificuldade. O Arthur tem esse peso, 100 milhões de reais num contrato de 3 anos. Alguma novidade sobre Danilo Santos no Botafogo? Pessoal, eu estava acompanhando a Copa do Mundo até esse domingo, quando desembarquei aqui, estava acompanhando em loco, continuo assistindo, né? Mas estava lá nos Estados Unidos acompanhando tudo que estava rolando, né? E eu tive uma oportunidade bem legal no jogo do Brasil contra o Haiti. Pela primeira vez em jogos da Copa, e eu assisti o jogo bem perto do campo, né? Eu estava na sexta fileira, logo atrás do banco de reservas da seleção brasileira. O lugar em que eu fiquei para essa partida lá na Filadélfia é o lugar dos familiares de jogadores e também de empresários. Então, por lá estavam praticamente todos os principais empresários do país, além dos familiares de todos os jogadores da seleção, né? No intervalo, eu consegui falar, por exemplo, com o pai do Endrick, bater um papo com ele estava super emocionado de ver o filho jogando uma Copa do Mundo, e inclusive o pai do Endrick tinha a sensação de que o filho estrearia e marcaria um gol. A estreia aconteceu, o gol até rolou, mas acabou sendo anulado, né? Depois, no fim do jogo, eu falei com algumas pessoas de empresários, staff de jogador, enfim, com o pessoal todo que estava lá, né? E aí eu perguntei o Danilo, tem alguma novidade? Para uma pessoa do staff do Danilo. E a pessoa falou, Nicola, a verdade é que o Danilo quer jogar na Premier League. Ele colocou isso na cabeça e a gente está trabalhando para tentar trazer proposta. Eu falei, mas e Flamengo e Palmeiras? A resposta que eu ouvi de uma pessoa do staff do Danilo é de que ele tem, não sei se proposta, papel timbrado, mas ele tem
tanto o Flamengo quanto o Palmeiras procuraram os representantes do atleta para dizerem que topariam bancar até o Flamengo 25 milhões de euros fixos mais 10 em bônus, o Palmeiras 22 milhões de euros fixos mais um valor a ser definido em bônus, tá? Então a proposta do Flamengo é melhor do que a do Palmeiras. Em relação a salários, a proposta do Flamengo de 3 milhões e meio de euros por temporada, a do Palmeiras de 3 milhões de euros, ambos com bônus. Não criei essa história na minha cabeça, essa informação foi divulgada por uma pessoa do staff do Danilo, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira, tá? E por consequência o Danilo. Como o Danilo e o Botafogo só querem fazer negócio com clubes da Europa, a tendência é que essas propostas sejam ignoradas, a menos que o tempo passe e não cheguem ofertas do exterior, e aí a coisa se mantenha desse jeito, tá bom? Perguntando sobre novidades no Palmeiras, o Gabriel Silva, atacante da base, enfim, foi vendido para o Braga, ele fez boa temporada lá no futebol português, e é o segundo jogador que é comprado nessa janela de transferências, né? O Pedro Lima também já havia ido para o Sporting. Esses dois negócios vão render mais ou menos 15 milhões de reais para o Palmeiras. Não é um dinheiro que vai mudar a história do Palmeiras, mas são 15 milhões de reais que entram sem que muita gente esperasse, né? Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2 milhões e meio de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. O que há de verdade na história de que Rafinha cogita abandonar a Copa do Mundo para resolver problemas financeiros e familiares. Essa história começa a pipocar no fim de semana quando o Vampeta, em um podcast, afirma que o Rafinha tem problemas de dinheiro e tem forçado a barra para jogar no Al Hilal. O Vampeta ainda fala em problemas familiares. Depois, o jornal Metrópolis afirma que, por conta de toda essa situação, Rafinha cogita pedir à CBF a liberação para não disputar mais a Copa do Mundo para tentar resolver seus problemas familiares. Vale a lembrança de que o Rafinha, na última sexta-feira, na vitória por 3-0 contra o Haiti, sofreu uma lesão muscular e deve precisar de mais 10 a 15 dias para se recuperar. O que eu consegui apurar dessa história? CBF assegura que não há nenhum movimento para que o Rafinha deixe a seleção. Isso nunca foi cogitado por conta de problemas financeiros ou familiares. Imaginar que o Rafinha possa ter problema com grana também me parece uma grande maluquice. O cara ganha 8 milhões de reais por mês no Barcelona, onde é capitão de um time que tem, por exemplo, Lamine Yamal, muito moral com o técnico Hansi Flick. E a julgar por várias das postagens que ele e a esposa fazem, não me parece ter nenhuma lógica que o Rafinha passe por problemas financeiros. Num aniversário recente do Rafinha, ele ganhou de presente de aniversário da esposa um motorhome 0 km avaliado em muitos milhões de reais. Mas, importante registrar que há de fato um problema familiar. Rafinha era até algum tempo atrás representado pelo Deco, ex-jogador de futebol, que acabou por se tornar diretor de futebol do Barcelona. Foi naquele momento que o pai do Rafinha, o seu Rafael, passou a cuidar da carreira do filho. Só que, mais recentemente, o Rafinha tomou a decisão de transformar seu sogro em seu empresário. O Alexandre Madeira, inclusive, se tornou agente FIFA para poder representar o marido da sua filha. E diante dessa mudança de representação do pai do Rafinha para o sogro, houve um distanciamento entre as partes.
O pai do Rafinha, a esposa e também o sogro estão nos Estados Unidos acompanhando os jogos da seleção, mas não assistem ao Brasil em lugares próximos. Eles ficam até no mesmo setor destinado às famílias, mas com o pai do Rafinha no local e o sogro e a esposa em outro local ao lado dos filhos do jogador. O que você pensa sobre toda essa história? Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? Bora falar sobre o Brasil e o que muda, ficando em primeiro ou segundo lugar do grupo. Antes, só contextualizar, o Brasil vai para a última rodada na frente do Marrocos. Os dois empatados em pontos, 4, mas no saldo de gols o Brasil leva vantagem. O grande problema é que o Brasil pega na última rodada a Escócia, time que joga defensivamente e que vai tentar empatar ou perder de pouco, enquanto o Marrocos pega o Haiti, o grande saco de pancadas do grupo, Haiti já sem chances de classificação para a próxima fase. Diante desse cenário, é de se imaginar que Marrocos consiga uma goleada e que o Brasil vença por 1, 2 gols de diferença. E nesse caso é grande a chance de o Brasil terminar em segundo. O que isso altera? Em vez de ficar de um lado da chave, o Brasil vai para o outro, no mesmo lado da chave de França e Espanha. O primeiro mata-mata também promete ser mais difícil. A tendência é que se o Brasil ficar em segundo, que ele enfrente a Holanda. Jogo em Monterrey, no México. Se ficasse em primeiro, a tendência é que enfrentaria Japão ou Suécia. Importante registrar que se terminar em segundo, o Brasil também é obrigado a abandonar o seu QG ou a sua sede em New Jersey. Isso porque todos os jogos como segundo colocado passam a ser em locais bem distantes do atual centro de concentração do Brasil. Se o Brasil ficar em segundo, pega provavelmente a Holanda no primeiro mata-mata e na sequência o adversário pode partir da seguinte combinação: Suíça, Canadá ou Coreia do Sul, não deve fugir muito disso. Dá para dizer que as oitavas até são mais fáceis do que o jogo da segunda fase, mas na eventual possibilidade de o Brasil chegar às quartas de final e o adversário tinha tudo para ser a França. Numa semifinal a Espanha. Se o Brasil for por outro lado da chave, deve ter Japão no primeiro mata-mata, Noruega ou Costa do Marfim no segundo mata-mata, tendo, a partir das quartas de final, a chance de pegar a Inglaterra, semifinal Argentina ou Portugal. Qual caminho você prefere? Use o espaço para comentário e já registre a sua opinião, beleza? Informação exclusiva sobre Rafinha, um atacante espera estar à disposição de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo a partir das oitavas de final. Você vai lembrar, na última sexta-feira, na vitória do Brasil por 3-0, Rafinha saiu no primeiro tempo por conta de uma lesão muscular na coxa. Rafinha tem feito tratamento em até 3 períodos por dia e já sabe que não terá condição de enfrentar a Escócia nessa quarta-feira e também não fará parte do primeiro jogo de mata-mata na próxima segunda-feira. O adversário vai depender da classificação final do Brasil. A partir das oitavas, se tudo correr dentro da normalidade, na programação estabelecida pelo Departamento de Saúde da CBF, Rafinha já fica à disposição. Rafinha que chorou demais após sentir a lesão, ele e a esposa falaram ao telefone, os dois às lágrimas, muito preocupados com a chance de ter de ser descartado da Copa do Mundo. Essa possibilidade foi completamente alijada, não existe essa chance. Rafinha estará à disposição de Carlo Ancelotti no mata-mata, possivelmente a partir das oitavas. Só para completar, 2 informações bem importantes relacionadas ao Rafinha em meio a uma série de especulações. Vampeta chegou a dizer que o Rafinha passava por enormes dificuldades financeiras. Eu posso dizer o contrário. Rafinha nunca recebeu tanto na vida quanto atualmente. Além do salário de 8 milhões de reais por mês no Barcelona, ele fechou 9 patrocínios para essa temporada por conta da Copa do Mundo. E se dinheiro fosse problema, o Rafinha que decidiu não ter empresário desde que Deco virou executivo de futebol do Barcelona, Rafinha chegou a receber uma oferta de 8 milhões de euros de um grande escritório de futebol. A ideia desses caras era representar o Rafinha, mas ele optou por não ter um empresário fixo. Cheguei a contar para vocês no vídeo dessa segunda-feira que era o sogro dele, o Alexandre Madeira, quem cuidava da carreira do Rafinha. O staff do Rafinha me procurou para garantir que o Rafinha não tem representante legal. As decisões são tomadas em família, ao lado da esposa dele, a Natália Belotti, dele e eventualmente também do sogro, mas não há um representante fixo e específico. A saideira sobre Rafinha, também contei para vocês sobre uma relação desgastada entre o Alexandre Madeira, o sogro, e o pai do Rafinha. O staff do Rafinha assegura que eles estão na mesma casa em New Jersey e que a relação entre eles é boa. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas e importantes do maior clube do Brasil. A gente está falando
do Palmeiras. Então desde já peço com muita humildade o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. A gente está falando realmente do Palmeiras. Então desde já agradeço demais a sua colaboração. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço e até o próximo vídeo.